Boa noite! Nas reprises de hoje do mês de agosto você vai rever Semana Municipal da Pessoa com Deficiência traz debates sobre o assunto. Que essas pessoas tenham uma provocação nesse sentido para que elas possam ter uma vida com mais qualidade. O vereador Danelli solicita a construção de banheiros públicos no Parque Linear do Sétimo Céu. Acho que é de fundamental importante isso, porque, como eu disse, as pessoas às vezes saem de um bairro, vão para lá, chegam lá, tem que usar um banheiro, não consegue, não tem. Moção do Legislativo apoia a instalação de turmas de formação de soldados em Passo Fundo. O que nós queremos agora é que 2 turmas de formação de soldados sejam realizadas aqui em Passo Fundo. E ainda, a indicação sugere oficinas de oratória nas escolas municipais. Começa desde o desenvolvimento de redação, até a própria desinibição da criança. Boa noite! Em agosto do ano passado, Passo Fundo viveu a Semana Municipal da Deficiência Intelectual e Múltipla. O objetivo era chamar a atenção da comunidade para temas como direitos, acessibilidade e inclusão social. Segundo estimativas do IBGE, nossa cidade tem mais de 40 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Até o dia 28 de agosto, os direitos desta parcela da população serão debatidos no município. A Lei da Semana Especial foi criada em 2011 por iniciativa do vereador Rui Lorenzato. Que elas tenham reintegração, que elas tenham envolvimento nas atividades, no trabalho, no esporte, no lazer, que essas pessoas tenham uma provocação nesse sentido para que elas possam ter uma vida com mais qualidade, com mais dignidade, e eu acho que isso é o mínimo que se pode ser feito. Em que o debate está acontecendo, esta semana muitas atividades estão acontecendo, a nível de estado também, nós sabemos de algumas aí que estão sendo feitas, e isso é graças a uma provocação. É claro que a pessoa com deficiência deve ser discutido diariamente, semanalmente, todos os meses, dentro de uma gestão municipal para dar o apoio, é claro que dentro também das entidades para dar o apoio necessário para que essas pessoas tenham uma igualdade de tratamento, uma vida de qualidade, uma vida digna, e eu acho que é isso que merece. Eu acho que esse projeto foi um projeto que muito nos honrou de ter feito o apoio juntamente com as entidades. Na tribuna, a vereadora Cláudia Furlaneto lembrou que são muitas as conquistas da pessoa com deficiência. Um exemplo é o passe livre no transporte. Por este e outros motivos, cegos, surdos e cadeirantes estão mais presentes na sociedade. O passe livre é uma conquista importante para as pessoas com deficiência carente. A gente precisa lembrar disso. O passe livre não é um benefício pela pessoa ter a deficiência, e sim dele ter uma carência. Mas você morar numa cidade, numa sociedade capitalista e não ter condições de acessar o centro da cidade, já te faz você um sujeito excluído. Então, o passe livre para as pessoas carentes, de fato, faz com que as pessoas possam ocupar todos os espaços da nossa cidade, os espaços públicos. Uma vez a gente dizia que as pessoas com deficiência, elas tinham que ter o passe livre para ir para o médico, para ir para o advogado. Não, eles têm que ir para passear, eles têm que ir no cinema, Então, isso é uma conquista muito grande. Conforme o líder do governo, o vereador Alex Necker, a Semana Municipal também ajuda na construção de políticas públicas. Um dos grandes desafios hoje é promover a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. As empresas em Passo Fundo, na sua grande maioria, a partir dos 100 funcionários, elas têm que oportunizar vagas para pessoas portadoras de deficiência. O Ministério Público do Trabalho fiscaliza com bastante rigor essa legislação. Ao mesmo tempo que nós conseguimos incluir algumas dessas pessoas no mercado de trabalho, elas ainda enfrentam bastante dificuldade. Então, acho que nós também temos que pensar políticas públicas que preparem essas pessoas para um mercado de trabalho, levando em consideração a sua dificuldade, a sua deficiência, que muitas vezes barra
barra para determinadas funções, mas não constrói restrição nenhuma para outras funções e que são amplas ainda no mercado. Então é preciso que nós possamos fazer isso durante a semana, mas não só durante a semana, mas também como uma política pública continuada. Já avançamos bastante, é verdade, o Brasil tem uma legislação bastante importante, bastante significativa. Eu acho que é um dos países que mais avançou na legislação para a inclusão das pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência, né? Então me parece que a semana cumpre esse papel de dialogar com a comunidade, de oportunizar para as associações, para as entidades que atuam nesse segmento da população, aparecer para a cidade e desta forma nós ir vencendo as dificuldades que ainda existem. E agora vamos rever o conteúdo de algumas indicações encaminhadas ao Poder Executivo pelo vereador Pedro Danelli. No primeiro documento, o parlamentar solicita a construção de banheiros públicos no Parque Linear, localizado na Avenida Rui Barbosa, no bairro Petrópolis. Nesse final de semana estava super lotado, inclusive lá o local, principalmente ali próximo à Faculdade Ideal, ali que tem academia, tem brinquedo para as crianças, tem, enfim, o espaço para as pessoas ficarem, tomar chimarrão, estava super lotado e aí todo o Parque Linear não tem nenhum banheiro construído para que as pessoas possam usar. Então, nesse sentido também, como disse, a pedido daquelas pessoas que eu estive lá presente, me solicitando que fizesse esse encaminhamento para o Executivo. Acho que é de fundamental importante isso, porque, como eu disse, as pessoas às vezes saem de um bairro, vão para lá, chegam lá, tem que usar um banheiro, não consegue, não tem, entendeu? Então, acho que é importante o Executivo pensar nesse sentido já. Inclusive, está vindo o orçamento para o ano 2017, se eu consigo colocar alguns recursos para o ano que vem, nesse sentido, se o Executivo não fizer, eu vou colocar emendas nesse sentido para construir um banheiro no Parque Linear Sétimo Céu. Daí, claro que o local, o ponto ali vai ser escolhido pelo Executivo, que vai ver o ponto melhor, acredito eu, em torno pode ser até na metade do itinerário, porque daí o pessoal aqui do Sétimo Céu que vão ali também, poderão usar também. Então, não fazer isso numa ponta e deixar outra ponta sem. O vereador Pedro Danelli também está sugerindo que o poder público padronize o estacionamento rotativo. A ideia é de que os espaços paralelos sejam demarcados com uma pintura que permita identificar cada vaga. Os motoristas vão estacionar o veículo, vão estacionar e deixando espaço para outro carro, por exemplo, no espaço que tem para 4, entra 3. Então, se limitar o espaço para cada veículo, com certeza vai ter mais espaço de estacionamento no centro da cidade. Por exemplo, na cidade lá de Chapecó existe isso, eles fizeram isso com que acontece que mais veículos podem estacionar, porque tem muitos motoristas, como eu disse, no espaço para 2 carros, eles usam sozinho um espaço só. Até essa indicação surgiu porque um senhor também me ligou semana passada me pedindo isso, fazer um projeto de lei. Mas entendo que na necessidade de um projeto de lei, já estive conversando com o secretário da Segurança, e existe uma possibilidade então de fazer essa delimitação para os veículos, para aproveitar mais o espaço no centro da cidade, principalmente. O Jornal da Câmara faz agora um pequeno intervalo e retorna lembrando outros fatos que marcaram o Parlamento Municipal em 2016. O que uma viagem pode deixar de lembrança para você? As paisagens incríveis, os lugares que descobriu, os momentos felizes ou a dor da perda. A imprudência pode acabar com suas férias e deixar muita dor pelo caminho. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano. Seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade. Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento,
certidão de nascimento. Um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos. Governo Federal. A segurança pública foi prioridade do vereador Márcio Patucci durante a 16ª legislatura. Entre as diversas ações realizadas pelo parlamentar nesta área, uma delas foi a moção de apoio que solicitou a instalação de turmas de formação de soldados em Passo Fundo. O governo do estado fez o anúncio de contratação de aproximadamente 2.000 servidores, todos eles policiais militares que passaram no último concurso público. E o que nós queremos agora é que 2 turmas de formação de soldados sejam realizadas aqui em Passo Fundo, tendo em vista que nós temos estruturas, né, tanto no regimento quanto no CRPO, estruturas essas que podem comportar então a vinda desses alunos, né, soldados alunos, desde alojamento, refeitório até salas de aula, e que, de certa forma, Passo Fundo possa, então, contemplar com essas 2 turmas e também nós fazermos toda a força política, né, para que a maior quantidade de policiais fique aqui na cidade. Tradicionalmente, essas turmas são orientadas em Porto Alegre, na capital do estado, e muito pouco, né, desses soldados que passam nesse concurso público vêm ao interior do estado. Então, é mais um motivo, um apelo que a gente faz para tentar garantir e melhorar a segurança pública de Passo Fundo. O presidente da Câmara de Vereadores fez uma indicação ao Poder Executivo solicitando a ampliação do sistema de vídeo monitoramento na rua Diogo de Oliveira, no bairro Boqueirão. Pedimos que fosse restabelecida uma câmera danificada, uma câmera instalada ainda em 2011, tendo em vista que não houve nenhum compromisso por parte dessa administração em aumentar ou melhorar o atual sistema de vídeo monitoramento. O que a gente quer também, além disso, é a ampliação do sistema como um todo, porque nós entendemos que esse olho eletrônico, esse monitoramento, ele ajuda sim na segurança pública, desde que bem operado, né? Passo Fundo teve essa conquista em 2011 com a instalação de 28 câmeras. Foi o primeiro contato que a cidade teve com esse olho eletrônico, esse olho de monitoramento, e que, infelizmente, nos últimos anos, especialmente nos últimos 3 anos, não houve nenhum avanço, né? E, por óbvio, aquelas câmeras danificadas, como é o caso dessa câmera lá na rua Diogo de Oliveira com a Avenida Brasil, não foi reposta, o que está causando sérios prejuízos e promovendo a insegurança, né, dos moradores, dos empresários daquela região. O vereador Alex Necker, líder do governo na Casa do Povo, respondeu à afirmação do colega sobre a falta de investimentos em câmeras de segurança. O vídeo monitoramento existente em Passo Fundo, ele tem 28 câmeras espalhadas pela cidade e hoje enfrenta um grande questionamento, que é a possibilidade de sua ampliação em virtude da falta de homens ou mulheres para monitorar, porque atrás da câmera precisa ter um soldado da Brigada Militar para efetuar a vigilância. E, infelizmente, isso não vem sendo possível em virtude do diminuto quadro existente na cidade de Passo Fundo e na nossa região. É óbvio que nós, falando pelo Executivo, estamos estudando outras atitudes para a melhoria da segurança pública. O município de Passo Fundo destinou viaturas à Brigada Militar, destinou viaturas ao Corpo de Bombeiros, tem fornecido ao Poder Judiciário estagiários para auxiliar nos serviços internos do Poder Judiciário. Tudo isso são ações que buscam melhorar a segurança na cidade, mas nós temos que enfrentar de forma mais focada e de frente a essa situação, mas passa efetivamente por uma mudança no perfil da ação comandada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, chamando os concursados e colocando eles nas cidades de porte médio. Nós não podemos mais conviver com a transferência dos soldados do interior para a região metropolitana, e no interior nós estarmos com grande falta. E ainda sobre o assunto da segurança pública, um dos temas que mais divide opiniões na área é a chamada justiça seletiva. Uma parcela da população critica a diferença no julgamento de criminosos de classe média alta. No ano passado, em Passo Fundo, a questão voltou a repercutir quando um grupo preso por tráfico de drogas foi solto depois de permanecer poucos dias na prisão.
Os vereadores Sidney Ávila e Isamar Oliveira comentaram o assunto. Como presidente da Comissão de Segurança e do Comitê de Combate ao Crack, Sidney Ávila afirma que justamente o crime de tráfico de drogas é o que mais envolve pessoas de diferentes classes sociais. Ele acredita que as leis para esse tipo de crime ainda são frágeis. A grande solução é alterar as leis. As leis vigentes no nosso país hoje, elas são muito frágeis para esse tipo de delito. E nós vimos aí que quem tem dinheiro e é pego com o tráfico de droga, paga um bom advogado, entra com recurso, ganha o direito de responder em liberdade. E às vezes sai do presídio antes de terminar o inquérito. E o pobre que não tem dinheiro, ele fica mofando na cadeia pelo mesmo crime. Então nós vimos aí que tem que ser feita uma lei mais rígida, que possa colocar todos na mesma qualificação. O vereador Isamar Oliveira, que também é policial civil aposentado, destaca que esse é um problema histórico da sociedade. Ele citou como exemplo o fato de que até pouco tempo atrás não se via políticos e empresários presos. Desde os tempos remotos, a pessoa que não tem poder aquisitivo, que não tem uma posição social, na hora do julgamento, na hora da sentença judicial, na hora da aplicação da justiça equânime, ela nunca foi equânime realmente. Tanto é que até bem pouco tempo, quem sabe há 4, 5 anos atrás, nós não víamos políticos e empresários, grandes empresários presos nesse país. Em raras exceções, alguns empresários iam presos, mas não afortunados mesmos. Hoje sim, hoje parece que a justiça está sendo mais justa. Aqueles que estão cometendo crimes de colarinho branco, com altas somas, às vezes de desvio, de corrupção, estão indo para a cadeia. Nós ficamos felizes com isso, porque aí estamos vendo que a justiça está sendo feita também de forma a atingir aqueles que sempre escaparam livres, ou seja, aqueles que são de classes mais avançadas, mais abastadas, são os conservadores, são os ricos. E nós queremos que agora a justiça venha a praticar realmente nas suas sentenças e atingir realmente aqueles que cometem crime, não importa se é rico ou pobre. E o vereador Eduardo Pelicioli encaminhou ao Executivo uma indicação onde sugere a inclusão de oficinas de oratória nas escolas municipais. Relembre a justificativa do parlamentar. Eu tive o prazer de acompanhar, nos 4 anos que estou aqui na Câmara de Vereadores, um grande projeto da JCI, que é a Oratória nas Escolas. Então algumas escolas aderiram a esse projeto e desenvolvem um trabalho de oratória que é muito interessante, que começa desde o desenvolvimento de redação, até a própria desinibição da criança e, de certa forma, lidar com alguns medos. Fala em público, ter um português melhor, de também saber pontuar uma frase, e isso mostrou muito interessante. Eu acompanhei, fui jurado em 3 escolas, e conversando com os professores, eu sempre percebi que os professores falavam da evolução que se tinha nas outras disciplinas por participar do concurso oratório nas escolas. Então, com diálogo com a JCI solicitou que nós apresentássemos à Prefeitura a oratória como uma disciplina curricular e oficinas de oratória para também que as crianças possam desenvolver sua oratória desde cedo. Nós temos aqui em Passo Fundo grandes oradores, e até mesmo o prefeito Luciano Azevedo participou de diversos concursos de oratória. Acredito que ele vai entender que a indicação faz muito bem para todas as crianças. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.